Bom, meus jovens, então, voltando lá para aquele assunto de regra da cadeia, né, e derivadas, faltou um tópico que seriam as derivadas das funções inversas, certo? Eu vou tentar explicar por que a gente precisa desse negócio, por que é importante saber essas derivadas das inversas e como faz para calcular. Bem rapidinho, certo? Então, olha só, motivação aqui é a seguinte, faz de conta que você tem um pêndulo, e aí eu sei que y é igual o cosseno desse troço. Esse pêndulo aqui faz de conta que ele tem comprimento 1 aqui, né? Essa cordinha aqui. E aí esse troço vai começar a variar. Então eu sei que esse y aqui com relação a este ângulo, ele é cosseno de θ, certo? Aí o que a gente vai fazer? Suponha que o ângulo agora ele vai variar com relação ao tempo, certo? Então, a pergunta é, como calcular a variação no ângulo com relação ao tempo, né? Então, a gente nem sabe qual é a expressão do ângulo, certo? Mas será que já tem como ter aí um pedaço da derivada, né? Então, vou botar assim, ó. Neste caso, o nosso y, ele também vai ser uma função do tempo, certo? É a nossa função ali. Assim a gente tem o seguinte, olha. Na equação aqui, a gente pode calcular a taxa de variação da equação inteira com relação ao tempo. Como faz, né? Deriva tudo com relação ao tempo. Então assim, ó, eu vou pegar o seguinte. Vou botar aqui assim. Y de t vai ser igual cosseno do ângulo que varia com o tempo. Então, na hora que eu calcular a derivada de um lado, eu tenho que calcular a derivada do outro, né? Seria aqui cosseno do ângulo, né, de t. Vou ter que abrir outra página aqui, ficou pouco. Aí o que acontece? A gente sabe que a derivada com relação ao tempo, né, vai ser a derivada dessa expressão aqui. Aí aqui, de novo, né, regra da cadeia. Ó. Você tem a função aqui dentro e aqui fora você tem o cosseno. Né? Então essa derivada aqui ia ficar a derivada do cosseno, que seria o menos seno, né, do ângulo, vezes a derivada do ângulo com relação ao tempo. E era isso aqui que a gente queria calcular, né? Então, se eu pegar esse troço e passar isso aqui dividindo para o outro lado, eu vou ter o seguinte, ó. A variação no ângulo, ela depende da variação da função original dividida por menos seno do ângulo, né? Aí o que acontece, né? A ideia é a seguinte, a gente precisaria de determinar qual é essa expressão aqui, porque a gente ainda não sabe, né, direito o que é. A gente sabe a derivada disso daqui com relação ao tempo, que foi o que a gente derivou, e passou esse troço dividindo, né? Aí tem alguns problemas ainda, a gente não sabe direito quem é a expressão do ângulo, e nesse y tá ainda meio nebuloso porque não dá para tentar determinar exatamente quem é, por causa desse termo que a gente queria saber, né? E não dá para calcular. Então a gente vai usar a regra da cadeia para tentar determinar qual seria a expressão desses troços aqui, a expressão da derivada desse ângulo, certo? Então essa seria a motivação para a gente fazer a derivada das funções inversas. Por quê? Né? Então seria assim, ó, determinar a expressão dessa função aí do ângulo, né, e a sua derivada, certo? Isso é a motivação para a derivada das funções inversas. Então vamos lá. Quando a gente está com a regra da cadeia, a gente faz as composições das coisas, né? Só que tem um tipo de composição
que desfaz o que você fez. Por exemplo, suponha que você tem duas funções aqui, né? Essa aqui é a f, né? E essa outra aqui vai ser a y. Então o que a f faz? Pega o x e multiplica por 2. O que a y faz? Pega o x e divide por 2. O que acontece quando você compõe, né, uma com a outra? Certo? Então quando você... Calma que ele está pensando. Pronto. Quando você faz que f de x é 2x e y de x é x sobre 2, né? Na hora de calcular assim, ó, a composição 1 de x, que é o f de y de x, isso aqui vai virar o que, né? É a f, então é 2, y de x. Só que o y de x é o que? X sobre 2, né? Opa, cancela um com o outro, dá x. Mas que coisa, né? E se eu fizer aqui a composição 2 de x, seria y da f de x. A y é x sobre 2, então é f de x sobre 2. E a f é 2x. No final das contas dá x. Que bonitinho, né? Então o que você faz? Você sai aqui, né? Faz de conta que é a reta x. Aí você vai no primeiro, vamos fazer com a cor certa, né? No primeiro caso aqui, ó, você calcula, né? Primeiro, porque está dentro a y. Aí você vai para a reta x sobre 2. E aí depois você calcular f, você faz o que, né? Volta para x. Certo? Mesma coisa no outro caso. Se você, que está dentro aqui, ó, você calcula primeiro a f. Aí você vai parar nos números 2x, seria a f aqui, e depois você calcula de novo a y, aí você volta para o valor x, né? Então, quando você vem direto para cá, você não saiu do lugar, certo? Isso aqui é uma função inversa, né? Ela desfaz o que você fez. Então, quando você tem uma função inversa, se você pegar o x e calcular, né, o f de x, se você pega isso daqui e calcula a inversa dela, que eu vou chamar de g aqui, você volta, certo? Para o mesmo lugar onde você parou. Essa é a maior característica de uma função inversa. Está nesse diagrama aqui, né? Você vai de y, vai para f, volta para x, né? Então você vai e volta, tá? Então a gente tem a definição do que é, ó. Dizemos que uma função, que y é a inversa da f se a imagem está no domínio da f e satisfaz essas duas equações aqui, né? O f de y volta para x e o y de f volta para x. Geralmente a gente usa essa notação, tá? Que é f elevado a menos 1 de x. Cuidado, não confunda com isso daqui, ó. Certo? Então, só para anotar assim, ó. F a menos 1 de x é a função inversa. Que é o que a gente vai anotar. F de x elevado a menos 1, aí sim que é 1 sobre o f de x. Certo? Que é o inverso multiplicativo. Tá bom? Então, para o nosso caso, a gente não vai usar muito esse teorema aqui, porque não é o que a gente precisa em cálculo. A gente precisa fazer a conta, não precisa entender tanto, né? O que ele fala? O teorema da função inversa, ele garante que toda função que satisfaça algumas propriedades, que depende também da derivada, vai ter uma inversa num conjunto pequeno, certo? Nem toda função tem inversa, né? A gente tem que lembrar que essas equações, ó, tem que estar no domínio apropriado. Às vezes é complicado você calcular essa função inversa, certo? Às vezes é mais simples, tá bom? Mas o nosso foco não é determinar a inversa, o nosso foco é determinar a derivada da inversa, mesmo sem saber direito o que é essa função, tá? Então, olha,
vamos calcular a derivada, certo? A gente vai voltar para a notação y. Aí a pergunta é, qual é a derivada da função inversa, né, que eu chamei de y? E qual é a relação dessa derivada com a derivada da primeira função, né, com f' de x? Então, dessa equação aqui, ó, f de y de x é igual a x, a gente deriva dos dois lados. Então aqui, ó, esse pedaço aqui, a gente vai usar a regra da cadeia, né? A regra da cadeia. Então, lá de cá, né, a derivada de x com relação a x é 1. Daqui, ó, fica f' de y, porque é o y que está dentro, vezes o y'. Certo? Então, a gente pode pegar esse termo aqui e passar dividindo para calcular a derivada. Voltando aqui, ó, o que a gente queria? A gente queria calcular essa derivada aqui, ó. Então, você pega isso daqui e passa dividindo, né? E aí você tem a expressão para o f', ou desculpa, a y', certo? Então, passa dividindo, né? Fica essa coisa aqui bonita, desde que essa derivada não seja zero, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de derivada da função inversa, né, de f de x. E ficou ruim o verde no vermelho. Então, toma cuidado, né? A derivada não pode ser zero para você conseguir calcular a derivada da inversa, certo? Então, fica o f' de y, tá? Aí você tá olhando para esse troço aqui e tá pensando assim, né? Meu Deus do céu. Tá. Então é só pegar, calcular f e inverter, né? Mais ou menos, certo? Por quê? Você tem que saber calcular o f' na y, certo? Então tem que ter uma coisa aí de cálculo, né? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, né? De como seria a expressão para a gente calcular as derivadas das funções inversas, certo? Então, ao invés de botar y como sendo seno e y como sendo cosseno, eu vou trocar isso daqui para a primeira, eu vou chamar de f de x, certo? A gente vai chamar isso aqui de f de x, certo? Para ficar mais adequado aos meus propósitos, tá bom? Deixa eu só apagar essa coisa aqui antes da gente começar, porque eu vou ter que trocar umas paradas aqui, pera aí. Então vou botar assim, ó, seja f de x igual seno de x, certo? O que eu sei, né? Vou botar assim, se y é a inversa, então eu sei que f de y de x dá x, certo? Beleza? E aí quando eu for calcular essa inversa, eu tenho que tomar alguns cuidados com a expressão, tá? Por quê? Como o seno, né, é essa coisa que faz essa curva aqui, ó. Se você olhar para cá, nesse ponto aqui vai dar este seno, certo? E aí se você olhar para esse ponto que está depois de π sobre 2, também vai dar o mesmo seno. E aí quando você inverter, o que é inverter, né? É considerar o y como sendo o domínio e o x como sendo a imagem. E aí quando você inverter, ó, se você for olhar para cá, esse ponto ele vai parar aqui e esse ponto vai parar aqui também. Aí não vai dar para saber qual é a imagem dele. Então, para a gente calcular a inversa das trigonométricas, tem que restringir o domínio, tá? Então, para este caso da f igual a seno, a gente vai restringir isso daqui. O x vai entre menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Porque aqui, ó, nesse intervalinho, a gente tem que a cada ponto só tem uma imagem. Se a gente for olhar para cá, esse ponto aqui tem a mesma imagem, né? Esse cara e esse cara. Então, nesse pedacinho aqui, cada um tem apenas um único, certo? Então, eu vou botar aqui
f de x igual a seno de x, vou botar aqui, possui uma inversa nesse intervalo, certo? Então a gente vai pegar aquela equação lá, ó. F de y de x vai ser igual a x, derivando dos dois lados. Você vai ter que f de y de x vai ser igual a derivada de x. Então, do lado de cá, com a regra da cadeia, né, a gente vai ter o seguinte, ó, vou botar aqui. Regra da cadeia. Então a gente vai ter f' de y vezes y'. Isso aqui é igual a 1. Então a gente pode, né, y que eu falei, ó, é a inversa. A gente não sabe qual é a expressão de y. Então vou pegar esse troço e dividir, né? Então vou ter assim, ó, y', que é a derivada que a gente quer calcular, é 1 sobre f' de y de x, certo? Se a f é o seno, a derivada da f é o cosseno. Né? Calma que ele está pensando para abrir a próxima página. Opa, pronto. Se f de x é igual a seno de x, então o f' é cosseno. Né? No nosso caso, é y de x, né? Portanto, o y' de x é 1 sobre cosseno de y de x, né? Aí vem a pergunta, tá? Lembra qual era o problema? O problema é a gente não sabe qual é a expressão da y, né? Então é meio esquisito, certo? Mas, entretanto, porém, contudo, né? Das propriedades de trigonometria, o que a gente sabe, ó? Relação trigonométrica, né? A gente sabe o seguinte, ó. Seno ao quadrado. Vou botar aqui. Poderia botar qualquer coisa, poderia, né? Mas vou botar assim, ó, de y mais cosseno ao quadrado de y. Isso aqui é 1, certo? Então, se eu pegar isso daqui e isolar esse cosseno, eu vou ter o seguinte, ó. Cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Aí que tá a mágica da gente fazer aquela restrição aqui, ó. Se esse ângulo, o x, ele tá variando aqui, então o meu cosseno ele é sempre positivo, né? Aí vem aquela restrição lá, ó. Se esse bendito desse ângulo que a gente está olhando aí, ele está entre esses dois caras, então o cosseno de y ele é maior que zero. Se o cosseno de y é positivo, então eu posso passar a raiz quadrada nessa bagunça aqui, ó. Então o cosseno de y, peraí, deixa eu botar isso mais embaixo, né? Para não ficar tão em cima. Então, olha só, dá para passar a raiz quadrada, olha só que mágico. Seno de y, né? Ao quadrado. Olha que bonitinho. Certo? Aí tem outra coisa que é pra gente juntar, ó. Como o f de y de x é igual a x, né? Então, e esse cara aqui, né? A expressão da f não era o seno, ó. Seno de y de x é igual a x. Então, se você for olhar na expressão lá do cosseno, do y', a gente vai ter o seguinte, ó. Y' de x é igual a 1 sobre cosseno de y de x. Que, na hora que a gente fez aquela expressão, é raiz quadrada de 1 menos
seno ao quadrado de y de x. Só que o y de x, o seno dele é x. Então isso daqui é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Oh, que bonitinho. Isso indica o quê, né? Que a derivada da y é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E essa aqui é a função, é a derivada da função inversa de seno, certo? Isso é o valor da derivada da inversa do seno de x. Opa! Certo? Então, esse caso é para a função que a gente chama de arcosseno de x, certo? Nesse caso, a função y tem expressão. Então, eu vou botar assim. Esperar ele carregar. Bom, então, aquela derivada, né? É a derivada da função arcosseno, na verdade, que é a inversa do seno, certo? A inversa de seno de x é que a gente chama de arcosseno. Arcosseno de x. E a bendita derivada dela é essa coisa aqui, certo? Então, o que é o arcosseno, né? Ele fala o ângulo cujo seno é x, certo? Então, né, ela informa o valor do ângulo, certo? Que o seno é x. Por exemplo, se você for calcular o arcosseno de raiz de 2 sobre 2, aí a pergunta, arcosseno de raiz de 2 sobre 2 é qual é o ângulo que o valor do seno dá a raiz de 2 sobre 2. Aí seria 45, certo? Outro exemplo, né? Qual é o arcosseno de 1 sobre 3, né? O arcosseno de 1 sobre 3 é 30 graus, né? Porque o seno de 30 que é... Não, desculpa, é 1 sobre 2, né? Não, é? Não lembro, cara, a tabela, como é que era lá a tabela, gente? Não lembro, né? Se eu for olhar aqui, ó. Se eu dividir aqui no meio, aí aqui é 30... E aqui é 45 e aqui é 60. É aquela tabelinha lá, né? 100%, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo sobre 2. Aí você passa a raiz assim, né? Raiz aqui não tem 1, era uma bagunça assim. Então aqui é 30, 45 e 60. Então, se você perguntar, qual é o arcosseno de 1 sobre 2? Aí a resposta do arcosseno é 30, né? Então você olha ali, ó. Seno de 30 graus é meio, isso implica que o arcosseno de meio é igual a 30 graus. Certo? Então, o arcosseno ele te fala qual é o ângulo que deu aquele valor. Mesma coisa para o arcocosseno. Certo?